Bora pessoal, bora para mais um podcast do esporte, o podcast de hoje para a gente repercutir aí a rodada de terça-feira da Sul-Americana e da Libertadores. Tá, começar pela Sul-Americana, o Ceará segue impossível, hein? Ceará venceu mais uma, General Cabaleiro, né? Segue na liderança do seu grupo na Sul-Americana, 9 pontos, hein? O Ceará, uma máquina, né? O Ceará do Dorival Júnior é uma máquina, né? É impressionante. E aí, aqueles que são mais mimizentos vão falar, são adversários fracos e que... gente, 9 pontos, tá? 9 pontos na Sul-Americana. Viagens longas, temporada desgastante, né? Desgaste físico e mental. Essa equipe está sabendo lidar muito bem com esses fatores extracampos que naturalmente acabam minando, né, as forças do elenco, e é uma equipe que segue motivada, segue embalada. Isso é importante a gente ressaltar. Então eu ressalto aqui e dou os méritos sim para o trabalho não só dos jogadores, mas do Dorival Júnior também, que chegou, iniciou um grande trabalho e segue fazendo esse grande trabalho. E alguns erros de percalços vão acontecer, né? Um ou outro jogo vai perder, é natural, isso infelizmente não vai ter como. E eu sempre defendo aqui as equipes, né, que ficam em regiões mais mais distantes dos grandes polos, se é que a gente pode dizer assim, né, com todo respeito, obviamente, né, as equipes do Ceará, o Ceará e o Fortaleza, o Cuiabá no Centro-Oeste. Então, assim, são centros mais distantes, né, da onde estão as principais equipes historicamente do futebol brasileiro, né, o Sudeste e o Sul. Então, e aí vai fazer competição internacional, viagens mais longas ainda, né, para fora do país. Então eu coloco sim este fator determinante para o desempenho dessas equipes e também como fator determinante para exaltar o trabalho das duas equipes, né? Então, das três equipes no caso, que eu coloco também o Cuiabá no pacote. Cuiabá hoje G4 do Campeonato Brasileiro, né? É importante destacar, tá cedo, tá muito cedo, mas é importante destacar, né, o trabalho inicial também do Cuiabá. Então o Ceará está de parabéns, mais uma vitória que entra na conta, e é um time que, motorzinho, né, uma maquininha, tá jogando bem, tá fazendo a sua parte. Repito, uma outra partida é natural que vai acontecer, mas mostra que o trabalho está sendo bem executado e muito bem feito pelo Dorival Júnior e sua comissão técnica e jogadores também. Internacional foi enfrentar aí o Independiente Medellín, né? E venceu mais uma vez com um gol do alemão. Importante a gente destacar, o alemão segue impossível, hein? Terceira partida que o alemão marca foi o gol decisivo contra o Fortaleza, né? Pós-Cacique Medina, despedida do D'Alessandro, depois o gol contra o Fluminense no Maracanã, e agora mais um gol, mais uma vitória fora de casa, né? Fora de casa contra o Independiente Medellín, né? Peço perdão aqui porque não conheço a equipe, sincero, honestamente não conheço a equipe, mas o Internacional busca uma recuperação, tá? O trabalho assim, o trabalho do Medina, a gente já falou aqui mais de uma vez que a gente não viu evolução. O Internacional na Sul-Americana passava por um momento decisivo, né? Se queria sonhar com uma classificação para a próxima fase, esse era o momento decisivo que o Internacional precisava começar a vencer, né, e vence fora de casa. Assim, um resultado muito importante, porque neste momento, claro que ainda os outros dois equipes do grupo vão jogar, né? Mas é importante esse resultado, temporariamente o Internacional é o líder do grupo, né? Você vê como o Mano Menezes chega, é um Internacional econômico, é um gol, mas é uma equipe muito bem organizada defensivamente. Eu acho que muito da recuperação do Internacional tem que passar por isso. Tem que parar de tomar gol. Né? E encontrou, curiosamente, coincidentemente, encontra um centroavante que precisava, né? Caraca, que eu falei, vou repetir mais uma vez. Terceiro gol, né, em 3 partidas consecutivas. O alemão tá impossível, hein? E belo resultado, o trabalho inicial do Mano Menezes é muito promissor. Ele chega cumprindo aquilo que o torcedor esperava dele. E pelo menos a gente também, que acompanha o futebol, o que a gente esperava do Mano Menezes, né? Um cara que é reconhecidamente mais defensivo, iria chegar, iria arrumar a casa, iria fechar o Internacional defensivamente, né? E
E tendo um centroavante como o alemão, pô, oportunismo, assim, é tudo que o Mano Menezes precisava. E o bom momento da equipe junto com o Mano Menezes, junto com o alemão, tudo isso tende a colocar o Internacional como um adversário a se olhar na Sul-Americana, né? E um adversário que vai brigar também no título. Acho que é muito cedo para falar qualquer coisa, né? Até pelos erros de decisão da gestão, da diretoria. Mas sonhar com uma próxima etapa de Sul-Americana, acho que isso não é pecado nenhum, é possível, tá? Até porque o trabalho, repito, do Mano Menezes inicialmente é muito bom. Sonhar com classificação para Libertadores, G4 eu ainda acho cedo, mas G6 eu acho totalmente possível, tá? Que o Mano Menezes não teve trabalho suficiente bom, não teve. Mas ele é um cara ultra consagrado, né? Cara super campeão com o Cruzeiro, teve experiência de dirigir a seleção brasileira, então não é qualquer treinador, né? E ele é um cara relativamente jovem. Nesse tempo que ele ficou parado, ele pode ter aprendido muita coisa legal, né? A gente vai ver, obviamente, com o tempo. Mas a gente espera que esse tempo ele tenha usado primeiramente para descansar, para curtir com a família, mas também para se atualizar, né? Para se antenar com o que está acontecendo não só no futebol brasileiro, mais recentemente, mas no mundo também. Isso tem a agregar no trabalho, no currículo do Mano Menezes, tá? Seguir aqui, resultado, eu diria, ruim do Fluminense, tá? Fluminense e... Qual que é o nome da equipe aqui? Peço perdão aqui, porque eu falei, não conheço as equipes, então eu realmente não sei de cabeça aqui, tá? União Santa Fé. União Santa Fé, que é o líder do grupo neste momento, tá? O Fluminense é o terceiro colocado do grupo, um empate no Maracanã. Assim, o Fluminense não vem de trabalhos recentes de campanhas recentes muito boas, tá? E após o jogo contra o Internacional, o próprio Abel falou que ele não está satisfeito com o que o time está apresentando, né? Então, assim, um cara com um currículo que fala por si só, um cara extremamente experiente. Agora ele, a gestão e o elenco tem que fechar, tem que entender o que está acontecendo, né? Voltar a ser mais retranqueiro, não sei, né? Viveu bons momentos ao longo dessa temporada, viveu. Mas o Fluminense de longe apresenta o futebol que apresentou quando bateu o Flamengo. Se bem que o primeiro jogo não foi um grande jogo do Fluminense, mas o segundo jogo da final do Carioca foi um bom jogo. Foi um grande jogo do Fluminense, foi uma bela exibição do Fluminense, né? Então... cara, aí eu trabalho dor de cabeça para eles, né? Qual que é a solução? Isso aí eu também não sei dizer. Isso aí eu trabalho pro Abel Braga, para sua comissão técnica, para a diretoria e para os jogadores, né? Diretoria que trouxe grandes reforços, nomes de peso, caras experientes, caras que sabem lidar com situações difíceis. Então tem que buscar nesses caras, nessas figuras, a saída para os seus problemas. O Fluminense vive uma situação importante neste momento, né? Não só no Campeonato Brasileiro, mas também principalmente no Sul-Americano, né? Que virou o prêmio de compensação por não ter chegado à fase de grupos da Libertadores. Então é um momento derradeiro, assim. O Fluminense precisa virar a chave neste momento na Sul-Americana, porque a classificação eu acho que ainda é possível, ela é bem possível, tá difícil, tá complicado, isso sem dúvida nenhuma, tá? E dependendo do resultado do Júnior de Barranquilla, a vida do Fluminense pode ficar cada vez mais difícil, né? Vão ter que torcer o possível e o impossível pro o Oriente Petroleiro, né? Que é o lanterna do grupo, zerado em pontos. Se o Oriente Petroleiro de repente apronta para cima do Júnior Barranquilla, segue tudo em aberto. Isso é totalmente possível. Agora, se o Júnior ganhar, aí já é uma situação que ainda que complica demais. Então esse era um jogo importante, jogando no Maracanã, precisava dos 3 pontos, não conseguiu, fica com uma situação complicada e a torcida vai seguir protestando, né? Lá assim, infelizmente, lamentavelmente não, porque eu acho que o torcedor ele tem que cobrar, ele tem que protestar. Se o time não tá rendendo, o torcedor tem que cobrar, senão os caras vão ficar acomodados, né? O torcedor tem que pressionar, o torcedor ele tem que saber a hora de apoiar e a hora de pressionar. Ao longo do jogo, claro, tem que apoiar, tem que... Normalmente se vai já do primeiro pro segundo tempo, né? Não, pô, aí não é o caminho também, né? Você tem que, quando tá sem paciência, muito sem paciência, né? Tem que apoiar a partida inteira e no final do jogo você vai, né? O que é natural,
o que eu acho que é muito merecido pela exibição. Né? Perdeu pro Internacional jogando no Maracanã, agora empate contra o União Santa Fé. O União Santa Fé é o líder do grupo nesse momento. Mas, cara, assim, jogando em casa é onde você tem que fazer os 3 pontos. Você tem que, pelo menos, garantir os 3 pontos em casa. Porque você não pode garantir que vai vencer fora de casa. Quem diria que o Internacional fosse vencer fora de casa? É difícil, é um resultado muito complicado. Né? Você contar com 3 pontos fora de casa. Mas, né? Dá pra buscar. Né? Difícil, é sempre muito difícil. Mas o Júnior Barranquilla nesse grupo, ele vai provavelmente ganhar todos os jogos em Barranquilla. E aí, o Fluminense já perdeu lá. Né? Por isso que eu falo, se vencer na quinta-feira, já fica muito difícil a vida do Fluminense nesse grupo, tá? Vamos partir para Libertadores, porque a única equipe que foi feliz na noite de terça-feira foi o Corinthians, né? O Corinthians vindo de uma derrota, assim, cara, agonizante contra o seu maior rival, né? O derby contra o Palmeiras, 3-0. Perdão, galera. Parecia que assim, a sorte não estava ao lado do Timão, né? Parecia que não. Vou deixar para falar do Corinthians no final, mas foi a única equipe, né? Talvez a equipe que vivesse o pior momento dentre todas que foram jogar na terça-feira, e foi a única equipe que saiu vencedora. Né? Vamos falar primeiro de Libertad e Atlético Paranaense. O Atlético perdeu essa partida e vindo de uma vitória para cima do Flamengo, né, para dar muita moral, poupando os jogadores. Vai para o jogo contra o Libertad, teve a chance de empatar com uma penalidade, né? O Pablo perdeu a penalidade. Você vê que o Pablo realmente não vive um bom momento, né? Não viveu um bom momento no São Paulo. A torcida pegou no pé, ele saiu, voltou para o Atlético Paranaense. Também não vem se destacando, não vem conseguindo retomar o seu bom futebol, que o consagrou justamente no Furacão, e perde uma penalidade numa partida em que sair com um ponto desse jogo contra o Libertad ia ser uma grande vitória, ia ser uma grande conquista, né? E sai derrotado, assim, cara, assim, perder pontos fora de casa é comum na Libertadores, né? Mas, poxa, você tendo a oportunidade de arrancar 2 pontos do adversário e ainda sair com 1 ponto de um embate como esse, é fundamental, né? Para você sonhar com uma classificação é fundamental. Então, se perdeu uma bela chance, perdeu uma bela oportunidade de ficar tranquilo no seu grupo, porque jogando na Arena da Baixada a gente imagina que o Atlético Paranaense vai ser bem sucedido. A gente imagina que sim, um jogo de velocidade, né? Que aposta na velocidade, o campo é mais rápido e tudo mais. A gente imagina que o Atlético será, mas vencer só em casa e perder todas fora de casa, a classificação ela vai ser até a última rodada, né? Acho que o Atlético Paranaense classifica sim, se vai ser líder ou não do grupo eu já não sei, eu acredito que sim, né? Mas poxa, perdeu uma grande chance de sair com 1 ponto desse duelo, tá? Bragantino e Estudiantes e Bragantino no caso, tá? O Bragantino que poupou alguns jogadores importantes para jogar contra o São Paulo em Bragança, partida que terminou em 1-1, acabou perdendo do Estudiantes, hein? Não foi uma partida legal do Bragantino, tá? Assim, foi uma partida de momentos, assim. O Estudiantes, eu acho que no modo geral foi melhor, mas ao longo da partida o Estudiantes foi bem, agrediu o Bragantino, assustou o Bragantino. Em dados momentos o Bragantino cresceu um pouco mais, assustou o Estudiantes e assim foi, né? Até que no segundo tempo o Estudiantes abriu a porteira, marcou 2 gols, né? E o gol já era para ter saído, porque o Bragantino estava cometendo erros defensivos que, assim, por sorte do destino, o gol não saiu no primeiro tempo, né? Por sorte do destino. E no segundo tempo eu acho que a justiça foi feita, né? Porque o time apresentava problemas, esses problemas não foram corrigidos. Teve o intervalo do primeiro para o segundo tempo para corrigir, não foram corrigidos e os gols acabaram aparecendo. Eu acho que a vitória foi merecida, da equipe que soube aproveitar melhor das fragilidades do adversário, um adversário que não soube entender as suas fragilidades, não soube lidar com os problemas. Eu acho que foi uma vitória do Estudiantes merecida. O Bragantino, repito, que poupou no Campeonato Brasileiro, não fez uma grande exibição, essa aqui é a verdade, né? E aí esse aqui é um dos problemas que que é uma grande equipe, que é uma equipe que teve investimento, que ela é bem planejada, né? Tem um belo planejamento,
que ela tem uma gestão responsável. Isso, tem tudo isso. Assim, agora, o grande ponto de interrogação, que não só eu, mas grande parte dos comentaristas esportivos colocam em cima do Bragantino é isso. Assim, de repente a falta de tradição, né? Como é que essa equipe vai lidar em momentos difíceis, onde se exige frieza, onde se exige mais camisa, se é que a gente pode dizer assim. E já teve uma prova de fogo, uma final de Sul-Americano onde perdeu, né? E agora um jogo importante, né? Nervosismo, isso é sentido, atuando na Libertadores, primeira aparição. Então, assim, isso que a gente se pergunta. É uma equipe que normalmente joga sem tanta pressão, sim. E normalmente joga sem tanta pressão, mas você vai enfrentar um adversário como Estudiantes na Argentina, é complicado. Sim, houveram momentos quentes ao longo do jogo. Então é complicado. Quando se exige muito cara, assim, do aspecto psicológico, é o que eu falo, assim, da questão da camisa, de não cair tanto na onda do adversário. Será que esse time está realmente preparado? Essa é a pergunta que não tenho resposta para isso. Eu acho que essa partida, jogar mal uma partida ou outra, isso é comum. Agora, é o que eu falei, o primeiro grande teste de fogo talvez tenha sido a final da Sul-Americana e não passou, não passou no vestibular, né? E ao longo dessa competição a gente vai ver. Acho cedo falar alguma coisa, mas está pronto ou não, aí realmente é cedo para fazer essa leitura, né? Mas é curioso porque, apesar de ter tido bons momentos nessa partida, o Estudiantes, de uma forma geral, mereceu sair vencedor, tá? Mereceu ter saído vencedor desse confronto. E nesse grupo, o Estudiantes é o líder, 7 pontos, e o Bragantino é o vice no momento, tá? Então, duas equipes do grupo também já jogaram. Então o Bragantino de momento e vai ficar pelo menos por essa terceira rodada na vice-colocação. O Nacional do Uruguai é o terceiro colocado também com 4 pontos e o Vélez é o último colocado com 1 ponto. Então uma derrota que é fora de casa, que foi comum, né? O Bragantino tem que garantir seus pontos jogando em Bragança, isso é o mais importante. Acho que tem condições de fazer uma bela competição, uma bela fase de grupos e se classificar. Agora, repito, eu falo assim, mesmo a fase de grupos, você fazer jogos fora de casa, às vezes exige muito, assim, dessa força mental, da tradição, né? Porque muita gente acha que não pesa, mas isso às vezes pesa, né? E será que a equipe está preparada para isso? De criar as suas próprias raízes, de criar as suas próprias tradições, né? Porque tem que ter o primeiro, tem que ter o desbravador, né? Será que essa equipe é a equipe desbravadora? Não sei, ainda é cedo para dizer, né? Ainda é cedo para dizer. A gente vai saber ao longo da competição, mas que o Bragantino consegue jogar melhor e se classificar, não é porque é brasileiro, é porque a gente sabe do potencial da equipe, né? Por isso que a gente fala, dá para fazer agora. Quanto que vai pesar, né? Quanto que os adversários vão cobrar? Jogando fora de casa, fazendo um jogo mais cadenciado, catimbando um pouco mais, provocando, né? Será que vai saber dar conta do recado? Será que vai entrar na onda do adversário? Porque nessa partida muitas vezes caiu na onda do adversário, né? E isso esfria o jogo, isso desconcentra o atleta, né? Enfim, Atlético Mineiro, né? Independente Del Valle e Atlético Mineiro 1-1, resultado... Eu não digo que não digo que foi um grande resultado, mas também não digo que foi ruim. Acho que talvez para o torcedor tenha ficado uma sensação estranha, porque é mais um empate do Atlético, né? Empatou com o América na Libertadores, aí empatou com o Curitiba, uma partida que estava ganhando, né? Do América saiu perdendo e empatou num lance polêmico, né? No lance polêmico para mim não existiu porque o lance foi impedido, mas enfim, para mim não houve polêmica. Empatou num lance ilegal. Depois, jogo contra o Curitiba, né? O Atlético sai na frente, o Curitiba empata. Teve um jogo de Copa do Brasil no meio também, se eu não me engano, só não lembro o placar. E agora mais um empate, né? Onde o Atlético também sai na frente. O Atlético no primeiro tempo fez um primeiro tempo melhor que o Del Valle, saiu na frente e no segundo tempo sente altitude, é natural, né? O componente da altitude, ele realmente é um fator preponderante para essas equipes. O Galo fez um primeiro tempo melhor, o segundo tempo Independente foi melhor, fez o gol de empate. Então por isso que eu digo, às vezes para o torcedor
fica um sabor amargo por ter aberto o placar primeiro e não ter conseguido manter isso, essa vitória, né? Mas tem que entender que existem outros fatores, além da bola jogada, a altitude é um que pesa, a qualidade do seu adversário também. Não é qualquer adversário, independente do Vale. Então acho que até por ter sido um jogo fora de casa, o empate ficou de bom tamanho. Tá? O que não agrada, o que pesa, o que eu acho que realmente está pesando para o torcedor e para as contas do Atlético foi o empate com o América, né? Que aliás era para ter sido uma derrota, não era nem para ter sido um empate. Então isso está pesando muito na conta do Atlético. O Atlético eu acho que se classifica com tranquilidade, mas é uma coisa que deve estar incomodando o torcedor, né? Sai vencendo 2-0 para cima do Coritiba, toma um empate, é um time de segundo tempo apático nessa partida também, então só que essa partida teve a questão da altitude. Então é importante o torcedor ter esse entendimento, né? Mas talvez o El Turco vai começar, e eu acho que já começa a viver o primeiro período de instabilidade à frente aí do comando técnico do Galo. O Galo precisa dar uma resposta, tem elenco para isso, né? Tem a composição do seu elenco, ela tem capacidade de sobra para sair dessa situação, e só com a bola jogada é um time que vai sair dessa situação. Tem que entender internamente o que está acontecendo. E aí, de novo, não sou eu que vou falar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí os caras têm que entender por que faz 2-0 para cima do Coritiba e toma um empate, né? Nessa partida, repito, a altitude, ela pesa e tudo mais, mas por que toma empate também? É só altitude? Não é só altitude também, né? Então aí é dor de cabeça para a comissão técnica e para os jogadores. Agora, é que tem... Falei, talvez vive um momento mais complicado o El Turco, mas que tem condições de já na próxima partida vencer e vencer bem, tem, né? Só precisa colocar dentro de campo, né? Só precisa fazer valer a qualidade do seu elenco, tá? Para encerrar, Corinthians e Boca Juniors, né? Talvez o grande jogo da noite, um clássico sul-americano, o único título de Libertadores do Corinthians foi conquistado para cima do Boca na final, e deu Corinthians. Aliás, só deu Corinthians no jogo inteiro, né? Aliás, é importante ressaltar, só deu Corinthians no jogo inteiro. O Corinthians faz o primeiro gol muito cedo, gol do Maicon, e abre mão de jogar por um certo momento do jogo, por um bom período do jogo, mas o Boca com a posse de bola, que o Corinthians deu espaço, não fez nada. O Corinthians não se assustou em nenhum momento. Talvez um lance de mais perigo só, isso ao longo do jogo inteiro, tá? Isso ao longo de toda a partida, talvez um lance de muito perigo, mas fora isso, muito perigo não. Estou sendo generoso falar muito perigo, né? Não, assim, um lance de talvez mais arriscado, né? Fora isso, cara, o Boca não chutou no gol. Então foi uma partida fácil pro Corinthians, na minha opinião, tá? Foi uma partida fácil. O gol, ele muda totalmente o contexto da partida. Porque o Corinthians se vê numa situação mais confortável, né? De você se defender um pouco mais, deixar um adversário ter a bola, um adversário que tem uma posse de bola estéril, como a gente costuma dizer, que não é efetivo, ele não faz nada com essa posse de bola, e o Corinthians apostando num contragolpe, e isso acabou dando certo com o segundo gol do Maicon, e sacramenta a vitória, né? Sacramentou a vitória. Então, o Corinthians, que curiosamente vivia uma crise por perder um clássico contra o Palmeiras por 3-0, de repente vira maré, né? Você vê como... E assim, muita gente falou, né, ao longo após a derrota pro Palmeiras, se o Corinthians vence o Boca, aí tudo aquilo que aconteceu com o Palmeiras foi estratégia, né, do Vitor Pereira. Se ganha do Boca, que estratégia, né? Poupou para levar os caras zerados contra o Boca. E assim, de fato, tá só entrando na onda, eu acho que não valeu a pena perder o clássico por 3-0, mas se vale de compensação para o torcedor corintiano, até porque não se perde um derby pro Palmeiras da forma como o Corinthians perdeu. Foi humilhante, tá? Foi humilhante. O Palmeiras sobrou dentro de campo. Mas se vale de alguma coisa, o time sobrou para cima do Boca, né? Então, se essa foi a estratégia, se esse foi o plano do Vitor Pereira, esse plano deu muito certo. Porque os principais jogadores renderam muito. O Maicon principalmente, né? Os 2 gols falam por si só.
Então o time do Corinthians ele pode apresentar mais, é isso que a gente fala. O Corinthians pode apresentar mais. Essa apatia, que é uma coisa que eu falei ontem, não é falta de raça, não é falta de entrega. Isso a gente não pode medir. Isso só se a gente pudesse entrar na cabeça do jogador. Né? Muitas vezes o adversário te priva disso. Né? Que foi o caso do Palmeiras. Mas a apatia dentro de campo a gente era visível. E o que a gente cobra é um Corinthians com mais atitude, com mais entrega, com mais vontade, né? De novo, não estou questionando a falta de raça, a falta de o comprometimento dos atletas, longe de mim. Mas muito passa também por jogar fora dos seus domínios, né? Que aí é uma coisa que os setoristas sempre falam, o Vitor Pereira fala, né? A gente é mais de um jogo fora de casa. É complicado, a gente está fazendo uma série de jogos difíceis fora de casa, né? E o caso contra o Palmeiras foi fora de casa. Mas aí, eu não uso isso como uma desculpa. Assim, o Corinthians do Silvinho, do ano passado, ele foi muito contestado porque ele não ganhou nenhum jogo fora de casa. E essa campanha inicial do Vitor Pereira fora de casa, ela é um fiasco. Ela repete a receita do Silvinho. Então, se o Vitor Pereira vai montar um grande time para jogar só no Corinthians, só na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians, cara, aí não serve de nada. Desculpa o torcedor que se sentir incomodado, mas não serve de nada. O Vitor Pereira veio para o Corinthians para conseguir mudar, né? O panorama, a forma de jogar, a mentalidade, e a grande verdade é que não mudou muita coisa ainda. Não mudou muita coisa. O Corinthians fora de casa ele não é um adversário que, neste momento, você possa dizer, é um time que vai complicar os adversários fora de casa. Não é. Não é. E é uma coisa que ele também reclama. A gente poucos jogos em casa. Tudo bem. São poucos jogos em casa, mas entenda que você foi para lá para mudar isso. Porque o Silvinho foi muito criticado justamente por isso. Por montar uma equipe que só joga na Neoquímica Arena, né? E aí muito foi acreditado ao fator torcida, inclusive, né? A torcida do Corinthians é o 12º jogador, porque é o que pesa, né? É o que faz o time ganhar, o que faz o time render. Fora dos seus domínios, aí tem um jogador a menos e o Corinthians não rende. Então, eu acho que são coisas para a gente refletir. E claro que o Vitor Pereira ainda não tem um time, tá? Ele não tem um time ainda. O time ainda está claramente em formação. Ele não tem uma equipe formada, uma equipe que garanta a ele uma confiabilidade de, pelo menos eu sei que essa partida a gente pode vencer, eu sei que essa partida a gente pode empatar, eu sei que essa partida a gente pode perder, mas o empate é interessante também, em virtude das peças que ele vai rodar. Né, no planejamento dele, essa partida a gente vai enfrentar o Flamengo no Maracanã, essa é uma partida que a gente naturalmente vai contar que vai perder, mas com esse elenco que eu vou entrar a gente tem condições de empatar, né? Pelo meu plano, se seguirem o meu plano vai dar certo. Então eu acho que o Vitor Pereira ele não tem isso ainda, de falar assim, essa partida a gente vai perder, mas se jogar dessa forma dá para buscar um empate, né? Eu acho que ele não tem isso ainda, esse elenco, cara, essa formação que o permita olhar e falar, não, esse jogo a gente tem condições de ganhar sobrando. Não tem. Esse foi um jogo que o Corinthians precisava vencer, era pressão, torcida apoiando, a equipe foi lá e correspondeu. A equipe do Corinthians normalmente, né, quando se encontra numa situação de muita pressão, ela responde bem, principalmente ao lado do seu torcedor. Mas aí, quando vai ver a sequência, não tem sequência, né? Esse que é o problema. Ter o privilégio de estar bem no Brasileirão, né? Tem 6 pontos no Campeonato Brasileiro, então é um privilégio, isso é um fator importante para o Corinthians. Agora, a gente aqui, e não só no podcast aqui, mas em vários programas esportivos, a gente se pergunta qual que é a equipe que o Corinthians pode confiar, que o torcedor corintiano possa olhar e possa ter confiabilidade. Ainda não tem, né? Infelizmente ainda não tem. E já teve tempo, né? Já teve tempo. Muita gente fala da questão da idade dos jogadores. E isso é um fator que tá pesando porque os principais jogadores e esses que foram questionados por conta da idade não estão rendendo. Muitos ainda não rendem o que podem. Né? O William não tem uma sequência de boas atuações. Eu falei aqui num dos podcasts, não sei se foi no anterior ou no retrasado. No máximo que a gente vê é duas partidas seguidas do William, de boa apresentação. A terceira já não é legal. O Paulinho não teve uma sequência ainda, de 2 jogos fazendo boas atuações. O Renato Augusto, sim.
O Maicon também não ainda. Assim, você vê que é muito inconstante, né? Os jogadores que a gente entende e olha que, pô, esse time titular é um baita time, mas eles não conseguem fazer uma sequência de 2, 3 jogos. E assim, mesmo com intervalo, assim, joga 2 jogos seguidos, o terceiro ele descansa, ele entra no quarto, que seria o terceiro dele. Pegar o William, por exemplo. Joga 2 jogos, o terceiro descansa, ele entra no quarto. Nesse terceiro jogo do William, ele já não tem a mesma atuação, ele não consegue ser constante, ele não consegue ser regular, né? Esse que é o problema. Então, os principais jogadores do Corinthians, eles não têm regularidade, infelizmente. Por isso que, se falar muito da idade, neste momento, essa questão da idade realmente pesa. Realmente pesa, porque o que a gente pode acreditar essa falta de regularidade? Não está bem fisicamente, tecnicamente. E aí, naturalmente, a gente acredita isso à idade do atleta. Isso é justificativa? Óbvio que não. A gente sabe que o próprio Duílio citou na coletiva, o Flamengo e o Atlético Mineiro têm médias de idade mais alta que o do Corinthians. E é verdade. Mas o Corinthians não rende no mesmo nível que esses times. Então precisa ter um entendimento do porquê que ainda... Porque nessa altura da temporada, por que o Paulinho ainda não rende o mínimo que se espera dele? Se há alguma coisa psicológica, aí tudo bem. Mas entenda que a gente precisa dessa informação, porque o Corinthians tanto reclama da questão da fake news, né? Que fez a campanha recente agora de ficar em silêncio. Tem que falar, tem que ter essa comunicação. Por que o Paulinho ainda não tá legal? Por causa disso. Ficou doente, teve problemas extracampos, enfim. O que o torcedor e a gente que acompanha o futebol, a gente precisa entender isso, do porquê, o que está acontecendo. Porque senão, se assim, tem problema extra-campo, tudo bem, assim, se é problema fora de campo, teve algum problema, cara, não tô dizendo que isso acontece, mas de repente teve princípio de depressão, né? Enfim, não tô dizendo que isso que é o que está acontecendo, assim, é só para ilustrar. De repente fala, tudo bem, tem um problema aí, uma condição de saúde, né? Porque tem gente que acha que depressão não é nada, que depressão é um problema sério, é um problema de saúde. E tem um problema de saúde e está impactando. Sim, isso pode acontecer. E acontece com vários atletas, né? Então, a gente precisa dessa informação para a gente entender por que ainda não está na sua plenitude, né? Por que ainda não chegou lá? E aí, por isso que foi muito bombardeado do Duílio na coletiva, do porquê do afastamento. Não só da gestão, mas de jogadores. Por que teve esse afastamento da imprensa? Por que eles afastaram a imprensa? E aí reclama de fake news. As fake news aparecem justamente porque os caras não dão entrevista. Os caras dão cada vez menos entrevista. Ficou em silêncio na última semana, nos últimos dias, né? E aí, obviamente que depois tudo é especulação. Alguém dentro do clube solta uma informação picotada, aí solta outra informação que é mal interpretada, e aí isso vai gerando outras repercussões. E aí a culpa é do próprio clube, que não se comunica, que não passa informação. Então, sim, grande resultado para o Corinthians, só para voltar para o jogo, grande resultado, porque todas as equipes desse grupo estão pontuando em casa. Então foi um grande resultado, assim, pelo menos para as pretensões do Corinthians de sonhar com uma classificação, foi um grande resultado. Porque o que a gente imagina é que o Boca na Bomboneira vai ganhar, né? Apesar de não estar bem, não ver um bom momento o Boca. A gente imagina que vai ganhar. Porque todos os times desse grupo estão ganhando. Agora, entenda que para o torcedor, a partida de quinta-feira do Always Ready com o Deportivo Cali é muito importante. Porque é um jogo que o Always Ready joga com o mandante e o Corinthians perdeu do Always Ready lá. Se o Deportivo Cali empata, o Cali consegue 1 ponto, coisa que o Corinthians não conseguiu. Então o Corinthians se vê numa situação de necessariamente, sim, na lógica, né? Se todo mundo ganhar em casa, tanto o Cali quanto o Boca, se vê necessariamente numa condição de empatar com alguém fora de casa, pelo menos, para igualar, né? Ganhar ou empatar. Então você vê que essa partida de quinta-feira é muito importante para o Corinthians. Porque aí vai entender, puxa, agora a gente vai ter que fazer um jogo fora de casa, vai ser difícil. E o Corinthians fora de casa... complicado, assim, não dá para você cravar que vai ganhar ou não. Por quê? Porque até agora não é confiável, assim, não teve não tem regularidade fora de casa. Esse que é o problema, né? A gente tá falando da falta de regularidade de alguns jogadores e a regularidade do Corinthians fora de casa também. Então é complicado, assim, dá para cravar que o Corinthians vai conseguir arrancar pontos de alguém fora de casa? Não dá, nesse momento ainda não.
Mas essa é uma partida importante. Mais uma vez a gente vai falar assim, é importante para resetar, para dar confiança, para dar continuidade no trabalho. Mas até quando a gente vai ficar repetindo isso, entendeu? Tá informação? Tá informação. Tem limitações? Tem limitações. Isso tudo tem. Mas ainda é o que eu falo. A gente não consegue ver uma regularidade ainda. E se esse trabalho ficar em constância de ser um time que é muito bom em casa e muito ruim fora de casa, de que adiantou trocar o Silvinho então, né? É só essa reflexão que eu queria fazer. Eu não acho assim, que o Corinthians tem a obrigação de ganhar tudo, de competir por título. Eu não acho. Se é um trabalho que está em formação. O Vitor Pereira veio para mudar uma coisa. Assim como o Paulo Souza foi para o Flamengo. Ele foi para mudar uma coisa. Foi para mudar o jeito de jogar. Foi para trazer um novo conceito. E é compreensível que o Corinthians viva essa fase de inconstância. É muito compreensível. Não é isso que eu estou questionando. O que eu estou questionando é se o Silvinho foi tão criticado, questionado por essas inconstâncias, por ser muito bom dentro de casa e fora de casa não, né, não ter essa regularidade, o trabalho do Vitor Pereira segue a mesma linha. Então o que mudou de lá para cá? Talvez internamente tenha mudado muita coisa, mas os resultados ainda não mudou nada. Essa só é a reflexão que eu quero fazer. Um grande resultado, a gente tem que parabenizar a equipe, porque vindo de uma derrota num clássico contra o Palmeiras de 3-0, sim, mostra que é um time que realmente faz valer a sua experiência, time que sabe esquecer o que aconteceu é o passado, esse aqui é o presente, esse jogo a gente precisa ganhar. E é isso, cara, assim, mostra que esses caras que vieram trazendo a bagagem, experiência internacional, experiência de ter sido campeões, multicampeões, jogado, vestido a camisa da seleção brasileira, isso se compensa nesses momentos, né? Que a gente vê que os caras chamam a responsabilidade e dão conta do recado. Então isso é algo positivo para o torcedor corintiano se animar, tá? E é isso, gente. Por hoje eu vou encerrar o podcast. Vamos acompanhar quarta-feira aí, rodada de Sul-Americana, de Libertadores, tá? Tem uma rodada quente, tem uma rodada... Essa rodada de Libertadores, pelo menos dessa terça-feira, não foi tão legal para os brasileiros. A gente vai ter o América Mineiro tentando se recuperar na competição, sonhando aí, dependendo do resultado, uma vitória pode colocar o Atlético de volta aí, poder sonhar com uma classificação. Fortaleza também precisa dar uma resposta, conseguiu vencer o título cearense, talvez venha para essa partida com muita confiança, mas precisa ser um pouco mais conservador, eu acho, em virtude dos resultados recentes. O Palmeiras vai enfrentar o Emelec, que vem aí, deve entrar com uma equipe bem mesclada, bem costurada, né? Bem mista, porque jogou com força máxima com o Flamengo, com o Corinthians. E na Sul-Americana a gente vai ter Cuiabá, né? Vai ter o Atlético Goianiense também. Bom, em campo a gente vai acompanhar e vai repercutir. Amanhã a gente repercute aí o que foram a rodada dos brasileiros. Também um pouquinho da Série B, né? O Grêmio vai entrar em campo. O Vasco da Gama também, o Vasco da Gama não tem uma vitória ainda na Série B, a gente vai repercutir tudo isso no podcast de amanhã. Então por hoje eu me despeço, agradecer demais a todos vocês, um forte abraço e até a próxima. Tchau!